acho que uma pergunta aqui que a gente separou, que é muito legal, eu queria saber qual que é aquela parte da sua matéria, né? Eu tô começando por você, Rick, que o aluno erra sempre, assim, aquela que ela tem mais dificuldade. Tem alguma, assim? Que... são as linguagens. Por incrível que pareça. O cara... Que é uma coisa fácil, vocês vão entender. Sim. Pintura é uma linguagem artística. Escultura é uma linguagem artística. Pintura mexe com o quê? Com tinta. Boa. O que mais? Pincel. Pô, a gente só pensa a mesma coisa. Tá. Vamos aprofundar um pouco mais. Mexe com cor? Opa. Mexe com espaço? Opa. Tá. Escultura. Mexe com o quê? Volume. Material. Tema. Né? E assim por diante com todos os temas. Aí, veja o que aconteceu. Caiu a primeira questão de linguagem. Começou a cair. Isso faz já uns 4, 5 anos. Na UEL, trouxe assim, quarteto em si, grupo de MPB, que cantava as músicas na época dos festivais, Paraná, trabalhava com happening. A alternativa era mais ou menos isso. Happening é uma linguagem que vem do teatro, é um take, dura alguns segundos, tem muito a ver com o teatro. O quarteto em si é um grupo musical. Isso na coisa estava errado. Falava que a Tomi Otaki, que é uma pintora expressionista, nessa mesma questão, mexia com timbre. Timbre é um elemento de uma outra linguagem chamado música. Coisas muito simples, entendeu? Mas eu não sei o que é timbre. Eu não sei o que é happening. Eu não sei o que é performance. Eu não sei o que é uma intervenção em uma instalação urbana. São as questões que eles mais erram. Já acabou com a aluna ali. E são as mais fáceis. Sim. É muito mais difícil você lembrar de características do barroco ou de um autor, alguma coisa do tipo. É muito mais difícil uma questão assim, mais conteudista, do que uma questão assim. Sim. Só que eu vejo muito pouco arte, eu vejo muito pouco imagens, eu não acompanho, eu não vejo documentários, eu não assisto um canal de arte. Então, meu repertório de arte é desse tamanhinho. Minúsculo. Eu conheço no máximo ali, olhando uns 15 quadros e umas 2 esculturas. E aí eu vou assim para a prova. Então, voltamos lá no começo. Vamos planejar não só química, física, sociologia, que cai bastante, etc. Vamos planejar a história da arte. Sim. Porque ela foi deixada meio de lado, assim, é perfumaria, né? Mas vai que cai, como já caiu, como a gente falou aqui, mais de 6 questões, 10 questões de arte. Sim. Né? Pode ferrar o cara. Molecada. Então veja imagens. Aliás, quer ver imagem? Eu tenho um canalzinho. Vai. Prof. Rick Arte História. Opa! Eu trabalho com microaulas lá no YouTube, Prof. Rick Arte Histórias. Não é um canal tão bem produzido como o do Zanin, mas é um canal raiz. Eu, bem pequenininho, eu só falo o que é importante. Você vê as imagens. Você vê as imagens. Só. Não tem musiquinha, cai átomo. Não tem nada disso aí. Entendeu? Imagens. Não tem continha. Agora, não aguentei. Prof. Ricardo, só vai lá, curte, ative o sininho das notificações. Dos mesmos criadores de cálculozinho, átomos aqui, ó. Átomozinho caindo. Ai, meu Deus. E você, professor Zanin, qual que é a parte da sua matéria? É aquela parte que chama química. Não, Pra mim era tudo assim, ó. Não, é claro que tem alguns assuntos, assim, alguns pontos, né? Mas eu acho que quando você é mais específico em alguns assuntos, assim, de forma geral, os alunos têm uma compreensão de que o que estão estudando, eles têm. Mas, assim, acho que dos assuntos mais complexos, assim, que quando aparece isso leva o índice de erros, os alunos têm uma dificuldade, são os equilíbrios iônicos. Então, é um estudo que se faz, a gente chama de equilíbrio químico, e quando envolve esses equilíbrios iônicos, né, daí sai aquele conceito de pH, pOH e tudo mais, mas aí tem hidrólise, salina, então os alunos não têm muito recurso, eles não têm muita habilidade para resolver problemas disso. Mas tem assuntos que já foram explorados pela UEL que são assuntos muito confusos também, como, por exemplo, propriedades periódicas. É um negócio meio confuso, sabe? Tipo assim, aumenta o raio, diminui a energia. Então, essas contradições, sabe? E até estava falando assim,
Assuntos que eventualmente não caíam, apareceram nos últimos vestibulares da UEL, que tem um nível de dificuldade um pouquinho mais complexo, porque você estava falando de linguagem, a gente chama de números quânticos, que é uma linguagem para falar de localização, de estrutura atômica, localização especialmente do elétron no átomo. Então, apareceu 2 vezes aí recentemente. Então, é um assunto que tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. Mas eu acho que todos os assuntos têm algum ponto que gera uma dificuldade no aluno, assim. O cálculo químico, por exemplo, tem o que a gente chama de cálculo básico, que é o que eu falei que tem que ter, mas pode ser a questão difícil da prova. Um cálculo que envolve o que a gente chama de excesso, reagente que é limitante. Então, você pode ter uma questão difícil e isso faz o aluno errar. Ou qualquer assunto, do assunto mais fácil ao assunto mais complexo, né? Show de bola. Ó, uma perguntinha capciosa aqui, hein? O que significa COPS? Não, brincadeira. Seguinte, nesse ambiente de cursinho pré-vestibular e ensino médio também, na preparação para o vestibular, o que mais irrita um professor dentro de sala de aula ou fora, que você vê assim e fala, mano, não é possível que esse cara quer passar no vestibular fazendo já isso. Passou 2 filmes. Já passou ali. Pega uma caneta. Pega a camiseta. Pega a caneta aí. Porque olha, é estressante pro aluno que tá prestando vestibular também, mas deve ser também estressante pro professor, né? Porque você fala, meu, não é possível que você tá fazendo isso, querido. Ó, tá faltando isso pra você passar. Não pra você passar, mas tá faltando isso pra você acertar no estudo. O que mais irrita vocês? Olha, tem várias coisas. Mas pode amenizar. Mas assim, não é que, eu acho que não é nem a palavra irritar, não sei se é irritar, é que tem coisas que a gente sabe que não funcionam. Só decepciona. Você fala, rapaz... Por exemplo, uma coisa que assim, fala assim, professor, faz um exercício pra mim. Deixa eu ver você fazendo. Aliás, eu vou fazer uma observação aqui. A minha esposa Bianca, médica, ela... Que inveja, hein? Um abraço. A gente se conheceu numa dessas, assim. Tipo, eu dava aula num cursinho, e eu não dava aula para ela, mas eu tirava dúvida de alunos na parte da tarde lá, no NeoDNA. Monitor, né? Famoso monitor. E aí ela fez uma prova de medicina, na qual ela passou ainda. E aí ela fez essa prova e ela errou uma questão de química. Ela não admitia isso, porque ela tinha estudado e errou. E ela chegou, sentou na minha frente, nem conhecia. Chegou lá e falou assim, você pode fazer essa questão para mim? Eu falei, não. Putz. E foi assim que ele se conheceu. Não. Tem um ódio aí. Ela tá vingando até hoje. Mas é que depois eu encontrei ela anos depois, mais de 5 anos depois. Né? Eu não sabia dessa história. Pra você ter uma ideia, eu não sabia. Ela me contou. Porque eu pergunto sempre assim, qual é a sua dúvida? Não, eu não consegui fazer. Bom, então você precisa estudar um pouco aí, porque... Se você não sabe nada disso aqui, falta muito. Se eu fizer exercício para você, eu não vou conseguir te ajudar. Não vai adiantar. O que você sabe disso aqui? Nada. Falei, então, o seu problema não é alguém resolver. Quem vai resolver para você no dia do vestibular? Acontece muito na minha Então, essa tipo assim, tirando o que vai cair, né? O que vai cair? Falei, se eu soubesse, como eu disse, eu ia ganhar dinheiro com isso. Eu ia dar aula. Tava rico. Exatamente, né? Mas faz exercício para mim. Isso é uma coisa que... Na química, porque tem muita continha, né? Sim. E aí, Cálculos. Isso é complicado. Então, é muito prazeroso quando o aluno fala assim, professor, eu não consegui fazer isso aqui. O que você fez? Eu fiz assim. Tá. Então, aqui você errou. Nossa, então, essa construção de conhecimento. Agora, fazer porque você percebe que o aluno ele tem pelo menos um conhecimento pequeno e errou ali, ficou entre duas, sabe? Né? Em arte, o cara chega e fala, professor, faz essa questão pra mim, não faço. E a coisa mais broxante tem professores, pra mim, tem uma coisa que eu me irrito, eu já vou deixar aqui gravado isso aqui, porque daí sempre assim, quando eu já vou falar, antes, primeiro dia de aula, assim, assiste lá o podcast, assiste conversaria lá, você vai entender o negócio. Você tá lá naquele, agora eu vou usar, depois faz o pira, você tá naquele tesão, você tá lá falando, e tipo assim, nossa, você tá empolgado, então, por que isso aqui? Tipo Clóvis de Barros, por que isso aqui? E animado lá, e aí o aluno levanta a mão, você fala dele, assim, pode ir no banheiro? Nossa senhora! Isso frustra. Isso acaba com a gente. Fala, meu querido! Paz do céu. Professor, o ar tá muito gelado. Então você tá dando aula, cara, assim. Nossa senhora, que ódio, mano. Imagina como ele tá interessado no que você tá falando lá. E tem professores que não tem pundolor, não, filho. Não. Bom, isso aqui tá entrando aí, o Congresso tá aprovando aí, vai. É. Você não vai poder mais. Celular dentro da escola.
E o celular dentro da sala de aula é um risco também, justamente, acho que foi também um risco em épocas de eleição também, né? Porque às vezes o professor tá falando uma coisa que não tem nada a ver. Tipo, ele não tá apoiando A ou B. Ele simplesmente tá mostrando ali com a história o que aconteceu e o que foi o desenrolar. Aí às vezes o aluno pega o celular, grava aquele corte, aquele minutinho ali e pronto, o professor tá ferrado, vai ter que explicar para mil e uma pessoas. Pode ser usado de uma maneira bacana, didática? Claro que pode. Mas será que o aluno de 15, 16 anos tem essa maturidade? Não tem, desculpa. São pouquíssimos. Então, você vai ter 10% que tem e 90% que não tem. Então... Exato.